Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o FOF de base 10, o Kizu 11. Ontem saiu o seu último relatório gerencial, então vamos conferir como é que esse fundo vem se desempenhando nesses últimos meses e também qual é a expectativa para até o final desse ano de 2024. Será que o fundo vai conseguir manter o seu patamar de dividendos aqui de 7,5 centavos por cada cota? Ou será que é possível até aumentar esse valor nos próximos meses? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se atualizar sobre ele. Leia sempre o relatório gerencial para que você possa ter todas as informações necessárias para que você assim faça uma boa escolha. Beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixei seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixe aí nos comentários se você investe no Kizu 11. Então vamos lá, pessoal. Atualmente o Kizu 11 está sendo negociado aqui a R$ 8,42. Dividend yield de 10,57%, já pagou nos últimos 12 meses no acumulado 89 centavos por cada cota, está com uma valorização nos últimos 12 meses de 7%. Descendo aqui podemos ver o seguinte, que seu preço justo é os R$ 9,11, então ele está bem abaixo do que seria, né, seu preço justo, já que está custando aqui R$ 8,42. Então tem uma possibilidade aí dele se valorizar ainda. Atualmente seu preço sobre VP está de 0,92, isso quer dizer que ele está com desconto de 8% para o que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 402 milhões, um caixa de 4,6 milhões e conta com 131 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de R$ 824 mil. Aqui podemos ver que seu último rendimento pago foi de 7,5 centavos por cada cota e desde janeiro, né, que ele vem pagando esse mesmo valor aí de 7,5 centavos por cada cota, como vocês podem ver aqui, de janeiro até agora, o mês de março. Vamos aqui no seu último relatório gerencial saber como é que esse fundo está se desempenhando. Esse relatório é correspondente ao mês de março de 2024. Primeiramente, a sua gestão é feita pela Quilima, é um fundo que teve início lá no mês 10 de 2020, então esse ano aí já faz 4 anos de existência. Ele cobra uma taxa de administração de 0,60% ao ano e não realiza a cobrança de taxa de performance, que é um ponto positivo sobre o Kizu 11. O Kizu 11, por ser um FOF, então ele investe em outros fundos imobiliários, porém não é qualquer fundo que ele investe. Em teoria, ele segue aqui esse índice de referência chamado aqui Suno 30. E esse índice de referência é chamado Suno 30 para que um fundo imobiliário entre nele, ele tenha aqui que atender a 4 critérios diferentes, que são esses daqui, ó. Primeiramente, o fundo ele deverá fazer parte da composição do índice INFIX. Então, dessa maneira, ele vai ter uma boa liquidez média diária. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, no caso um FOF, assim como o Kizu 11 ele é. O fundo também não poderá ser um fundo monoativo, no caso ter apenas um inquilino ou apenas um imóvel, no caso se for um fundo de tijolo. E o fundo deverá ter dividend yield maior do que 0 nos últimos 12 meses. Então, tem que ter aí uma constância no pagamento dos seus rendimentos. Os 30 primeiros fundos que mais se destacar com respeito a esses critérios vão entrar nesse índice de referência chamado Suno 30. E justamente aqui vocês podem ver quais são esses fundos que atualmente atendem a esses critérios que foi estabelecido ali. Então aqui você pode ver a alocação do Kizu 11 por fundos de investimento. Podemos ver que sua maior posição está nesse fundo aqui, o HGRU11, que ele tem aqui 3,8% do seu PL investido nesse ativo. Um ponto muito positivo do Kizu 11 é que ele não tem concentrações. Vocês percebam que a sua maior posição é de 3,8%. Então ele diversifica bastante aqui com respeito aos fundos imobiliários que ele investe. Diferente de outros fundos, por exemplo, o BCFF11, ele tem uma exposição ali de aproximadamente 8 até 10% no BTCI11. Então ele tem uma concentração. Tem outros FOFs também que tem algumas concentrações. E esse é um ponto muito positivo aqui com respeito ao Kizu 11 e com respeito à sua diversificação. E aqui vocês podem ver que ele tem realmente fundos bastante conhecidos. Fundos de tijolo e fundos de papel. A sua segunda maior posição está aqui no HGBS11, que é um fundo de shopping muito bom. A sua terceira posição está no BTLG11, que é um fundo de logística também muito bom. Tem o VISC11, que é um fundo de shopping. O HSML11, fundo de shopping. Juntamente com o XPML11 também é fundo de shopping. Temos aqui fundos de base 10 de papel. O MXRF11, que é o maior fundo de base 10 atualmente. Temos também outro fundo muito bom, o CPTS11. Temos outros fundos de logística. Então vocês podem ver aqui, ó, pelo menos esses primeiros aqui, até mais ou menos aqui o LVBI11, são fundos muito bons, bem conhecidos, de segmentos diferentes, tanto de tijolo como de papel. Os fundos imobiliários que atualmente o Kizu 11 ele investe são fundos considerados os top, né?
os melhores de cada segmento. Então isso traz uma maior segurança na hora de se investir no QIZU 11. Tem alguns investidores que não gostam de investir em FOFs, assim como o QIZU 11. Porém, não tem como desconsiderar que atualmente os fundos imobiliários que o QIZU 11 tem na sua carteira são muito bons. Isso é fato. Porém, ele tem alguns outros fundos aqui que não são tão bons assim, né? E também não são tão conhecidos. Se descermos mais um pouquinho aqui, ó, podemos ver que ele tem aqui o DEVA 11, que é um fundo que está passando por uma situação difícil, juntamente com o HCTR 11 também. Tem outros fundos menos conhecidos, como o NCRI 11, esse outro aqui, ó, o XP XS 11, que não é um fundo muito conhecido. Temos também o DPRO 11. Então, apesar de ele ter menores posições desses ativos, ele tem aí ativos que não são muito bons, que muitas vezes não têm boa liquidez, que não são muito conhecidos, que não têm muitas vezes boas gestoras. São posições pequenas, porém ele tem exposição a esses ativos. Mas, como eu já falei, um ponto muito positivo do QIZU 11 é que suas principais posições, pelo menos aqui do HGRU 11 até o LVBI 11, são fundos muito bons, de diferentes segmentos, que traz uma estabilidade e uma segurança assim ao se investir no QIZU 11. Você sabe que você não vai ter aquela oscilação constante nos rendimentos. E a possibilidade é, de acordo com esses fundos imobiliários que atualmente o QIZU 11 investe, for aumentando seus rendimentos, em especial os fundos de tijolo, já que tem um reajuste anual, consequentemente, a receita do QIZU 11 também vai aumentar e ele vai conseguir distribuir um rendimento melhor para os seus cotistas. Então, no decorrer do tempo, se a gestão ela fizer um bom trabalho, fizer uma boa movimentação, sempre está investindo em ativos bons, a tendência é ele conseguir aumentar os seus rendimentos no futuro, no decorrer do tempo. Aqui a gente pode ver o segmento de cada um dos fundos imobiliários que atualmente ele tem. Então podemos ver a sua exposição. 33% dos fundos que atualmente ele tem são do segmento de papel, 22% do segmento de tijolo, de galpões logísticos, 13% do segmento de shopping, 10% considerados híbridos e 11% aqui do setor de lajes corporativos. Então esses são os seus principais setores que atualmente ele tem fundos imobiliários. Aqui também podemos ver que 98,9% de todo o seu patrimônio está investido em outros fundos imobiliários e ele tem aqui na renda fixa, no caso, no seu caixa, 1,1% do seu patrimônio. Aqui podemos ver o seu demonstrativo financeiro correspondente ao mês de março de 2024. Então notamos que ele teve uma receita total aqui de R$ 3.720.000, que foram provenientes dos dividendos que ele recebeu dos seus fundos imobiliários e também em ganho de capital que ele realizou. Então ele vendeu aqui cotas de fundos imobiliários com lucro. Além também da sua renda fixa, né, que ele recebeu aqui um pouco mais de R$ 56.000. Suas despesas somaram o valor aqui de R$ 269.000, então no final ele ficou com o resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de R$ 3.451.000. Então esse foi o seu resultado líquido. Porém, ele distribuiu em rendimentos o valor de R$ 3.314.000. Então ele ficou aqui com um saldo positivo de R$ 137.000. Então ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Aqui a gestão ela menciona o seguinte, ó, que a gestão ela gerou resultados adicionais através do ganho de capital, movimento que se intensificou desde o início do segundo semestre de 2023. Menciona que também temos aproveitado as captações do mercado que nos permitem o tradicional giro com ganho de capital e realocação, muitas vezes comprando esses ativos em preços melhores do que a média da carteira atual. Ele menciona aqui também que eles reduziram a sua posição no fundo imobiliário RBVA11, o que fez com que o fundo, nesse mês de março, fechasse com uma posição maior em caixa, e boa parte desse caixa foi usado para poder aumentar a posição no BVBI11, que é um fundo de lajes corporativas. Ele menciona aqui também algumas movimentações que ocorreram nesse índice de referências chamado Suno 30. Então ele menciona aqui que entraram esses 4 fundos imobiliários, o BVBI11, o RZTR11, o VGHF11 e o MOL11, e saíram esses outros fundos aqui, ó, o RBRR11, o VRTA11, o VGCR11 e o VILG11. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário de FOF, o QIZU 11, um fundo de base 10, tem um valor muito acessível, um fundo tranquilo para se investir. Geralmente, aí, quem não tem muito tempo para poder estudar e quer investir em fundos imobiliários, geralmente esse tipo de fundo, como o QIZU 11, é bastante interessante para essas pessoas, já que ele não tem muito tempo para poder estudar sobre fundos imobiliários, ler os relatórios gerenciais. Então, é um fundo tranquilo. Tem como suas principais posições aí fundos imobiliários bem conhecidos, considerados muito bons de cada segmento. Então é um fundo tranquilo para se investir e uma boa opção aí para quem tem pouco dinheiro para investir todos os meses, né?
já que ele tem um valor muito acessível, na faixa ali dos R$ 8,50, então fica bem tranquilo para essas pessoas com poucos recursos poderem investir. E a expectativa, como eu mencionei, de acordo com os fundos imobiliários que atualmente ele investe e for gerando uma receita maior, consequentemente o fundo também vai conseguir ter uma receita maior e pode distribuir um rendimento maior para um rendimento maior para os seus cotistas também. E como a própria gestora mencionou aqui, eles estão fazendo mais giro, né? Eles estão fazendo mais ganho de capital, sendo que nos anos anteriores o fundo ele não fazia muito isso. Então ele está aproveitando aí para vender cotas de fundos imobiliários que ele tem com ganho de capital. Isso consequentemente pode aumentar aí os rendimentos desse fundo imobiliário já nos próximos meses. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.